Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao Giz Artesanatos Pintura em Tecido e Crochê. Hoje nós estaremos fazendo esta lindeza aqui. Vou estar fazendo junto com vocês este recorte aqui, ó, deste pano de prato e este biquinho de acabamento aqui em crochê, tá? É uma peça muito linda, fica muito bonita, valoriza aí bastante o seu trabalho. Ela tem uma aplicação dupla aqui de tecido de tricoline, tem também um acabamento aqui, ó, com um barradinho de broderie, o nosso passa-fita. Fica, ó, muito gracioso, muito lindo mesmo, prontinho para receber aí uma bela de uma pintura, né? Tem acabamento aqui, ó, nas duas pontas em crochê. Aqui no outro ladinho também tem este caseado e este bico tombadinho, que dá todo um charme aqui a esta peça. Então, vamos lá à nossa aula. Para começar aqui, então, a fazer o recorte do nosso barradinho do pano de prato, eu tenho aqui um pano de sacaria, dobrei ele ao meio. Eu tenho bainha aqui nos quatro lados, né? Se for aqueles que não tem bainha em uma das pontas, é até melhor, porque aí já fica mais fácil de estar riscando. Mas é este que tem bainha, eu vou estar, então, retirando essa partezinha aqui da bainha, tá? Aqui, ó, eu dobrei ele do lado avesso, ó. Juntei direito com direito e dobrei ao meio. Aqui eu tenho bem a parte central do meu pano. E eu vou começar a riscar ele à mão livre, tá? Porque é um risco muito fácil de se fazer. Mas quem tiver dificuldade e quiser estar fazendo esse risco num papel para criar aí um molde e depois estar transferindo para o pano, também pode estar fazendo. Eu vou procurar aqui, ó, mais ou menos, ó, uns 3 dedos, contando com a bainha, de altura, onde eu vou começar a riscar, então, para fazer as ondinhas aqui do meu pano, ó. Eu começo com... Eu tô usando aqui, ó, um lápis 6B, ele é mais fácil de aparecer aqui no tecido, né, a tinta dele. Então, por isso que eu tô usando ele. Eu venho aqui, ó, recortando, marcando, quer dizer, o risquinho do recorte. Ó, começa ali, vem descendo aqui embaixo. Eu não chego na bainha, ó, eu deixo esse espacinho aqui, porque isso aqui eu vou recortar fora. Vou fazer a partezinha aqui embaixo, vou subir uma outra ondinha aqui, ó. Eu subo mais ou menos até a altura que eu tenho aqui, ó, para ficar proporcional, ó. Se eu tenho 3 dedos ali, eu vou subir mais ou menos até essa altura aqui também, ó. E sigo riscando. E aqui eu vou descendo. E aqui no final eu sigo retinho até lá ao fim, ó. Olhando assim, a gente vê o que precisa mais ou menos arrumar, a gente vai arrumando, ó. Esse lado eu acho que tá um pouquinho mais baixo que aquele, eu venho aqui com o meu lápis e ajeito. Por isso que eu faço esse risco no avesso, tá? Porque no direito a gente vai estar aparecendo depois esses risquinhos do lápis e não fica legal. E aqui vai ficar escondidinho, já que vai a barrinha depois de tecido, não vai aparecer. Olha só. Aqui, então, eu tenho uma ondinha que desce, que sobe novamente. Depois, quando recortar e eu abrir esse pano, eu vou ter 3 ondinhas, ó. Tem uma aqui, uma neste lado e outra no outro lado lá. Agora, eu vou estar pegando aqui, ó, a termolina leitosa. E vou estar aplicando aqui sobre o meu risco, usando um pincel, tá? Vou carregar bem, preencher bastante, tem que ficar com uma cobertura bem boa, tá? Não pode ficar nada de tecido sem estar molhado com a termolina, para depois a gente poder estar recortando este pano sem correr o risco dele desfiar. Aqui eu tenho, então, a minha termolina aqui num pratinho, ó. Peguei um pincel com as cerdas limpas, tá? Para não ter perigo de sujar aqui o nosso pano. A gente pode até deixar um pincel para usar exclusivamente para fazer esse tipo de trabalho, né? Para não estar usando ele com tinta, para não ficar com as cerdas, ó. Ter algum acúmulo de tinta e tá manchando aqui o pano. Agora, eu venho aqui, ó, sobre este risco e vou, ó, preenchendo essa termolina.
numa boa quantidade, tá? Encharcando bem, nem que tenha que fazer uma vez e voltar novamente aplicando outra vez. Por que que eu preciso encharcar bem isso aqui? Porque eu preciso que ela passe lá para o outro lado do tecido, que no momento que eu abrir ele, eu vou enxergar as marcações lá do outro lado, para mim tá reforçando essa termolina, para daí deixar secar, para depois a gente fazer o recorte, tá? Eu venho aqui, ó, com um pincel, aplicando uma quantidade bem generosa e vou fazer toda essa extensão, até lá o finalzinho. Aqui nessa bainha, eu passo deste lado e já viro e passo aqui do outro lado também, ó. Pra ter certeza de que vai ficar bem encharcadinho, né? Com bastante quantidade aqui de termolina. A gente tem que, não pode se economizar aqui na termolina, tem que passar bastante para não correr o risco de depois o trabalho da gente vir a desfiar, né? Tem que ter uma quantidade bem generosa de termolina, que vai ficar bem firmezinho e ele não vai correr o risco de desfiar depois. Agora que eu passei, ó, uma quantidade bem boa aqui de termolina, eu vou estar abrindo aqui o meu pano. E notem, ó, que eu consigo visualizar aqui, ó, tanto que eu botei uma quantidade boa, que ela passou pro outro lado do tecido, e eu consigo visualizar aqui, ó, o formato que eu tenho do meu desenho. E aqui eu venho, então, reforçando aqui agora neste lado, essa quantidade de termolina, para ficar com uma quantidade também bem generosa, como eu fiz lá do outro lado, tá? Para não ter risco de depois esse nosso tecido tá desfiando quando for lavar, né? De colocar uma quantidade bem boa de termolina, ele não tem perigo de desfiar, tá? Mas temos que fazer isso com bastante calma para preencher bem as cerdas aqui do tecido, ó. Tem que ficar toda ela bem carregada mesmo aqui na termolina. Quem tiver aí uma máquina de costura overlock e quiser estar fazendo, então, também na overlock, pode estar fazendo, tá? Aí não precisa estar passando aqui a termolina. Mas como aí a maioria das pessoas às vezes não tem, este jeito é o jeito mais fácil que a gente tem de fazer, que é aqui com a termolina, ó, pra gente estar conseguindo fazer este desenho e este recorte aqui no nosso paninho. Aqui na dobrinha, na bainha, sempre carregando bem. A gente vira e carrega bem, ó, aqui do ladinho também da bainha, tá? Para não ter perigo de ficar nenhuma partezinha sem a termolina. Agora que a gente já passou tudo, tá bastante termolina, tá bem carregadinho, a gente vai deixar secar bem, tá? Ou a gente seca no sol até umas 2, 3 horas, ou deixa de um dia para o outro, para a gente poder estar recortando este pano. Agora que o meu pano de prato já secou, ó, a termolina já está bem sequinho, eu vou estar recortando ele. Eu dobrei ele aqui ao meio, eu estou aqui virado para mim, essa parte onde está o meu risco, para mim estar visualizando, né? Já que o outro lado não tem o risquinho, eu vou cortar ele assim, ó, dobradinho, para ficar os dois lados exatamente iguais, ó. Juntei bem aqui, ó, bainha com bainha, bem certinho. Agora, eu vou estar pegando uns alfinetes, ó, para estar segurando aqui essa peça, para não correr o risco de sair, né, fora do lugar, na hora que eu estiver recortando. Vou prender, então, ali. Vou pegar aqui a minha tesoura e venho, ó, cortando aonde está o meu risco, tá? Eu vou recortar, que aí vai ficar os dois lados exatamente iguais, tá? Se eu cortar ele aberto, corre o risco de um lado ficar diferente do outro, né? Um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, o recorte não vai ficar exatamente assim, ó, igual, como fazendo ele dobrado, tá? Então, ele vai ficar bem iguaizinhos os dois lados. Ó, terminei aqui de recortar. Agora, eu vou tirar aqui os meus alfinetes. E vou abrir a peça para vocês verem como é que ficou. Olhem só.
ele vai ficar assim, ó. Então, vai ficar todas as partes iguais, tá? Vai ficar bem igualzinho os dois ladinhos. Fica desta maneira aqui o recortado. E agora, o próximo passo, então, é a gente colocar o biquinho, né? Vamos colocar aqui um biquinho de crochê. Agora que eu já estou aqui com o meu tecido já recortado, meu pano de prato já recortado, eu vou começar a fazer, então, um caseado. Eu vou estar utilizando a linha Cleia 1000 na cor branca e uma agulha de crochê de 1 milímetro. Venho aqui na bainha primeiro para estar escondendo a pontinha do meu fio. Introduzo a agulha aqui, ó. Um pouquinho abaixo, ó, na bainha, e subo com ela até chegar lá em cima, na altura que eu vou fazer o caseado. Pesco aqui o meu fio e vou puxar e vou deixar a pontinha, ó, escondida aqui na bainha. Depois eu ajusto aqui, ó, até ele sumir totalmente aqui, ó, dentro da minha bainha, para dar um acabamento bem bonito. Agora, eu introduzo a agulha aqui, nesta parte, até sair lá do outro lado. É um pouquinho difícil, porque com a termolina o tecido fica bem firmezinho, tá? Mas é assim mesmo, a gente vai aí com calma e vai fazendo. Ó, eu saio aqui com o meu fio aqui do outro lado. E vou fazer aqui um ponto baixo, tá? E aí, eu já prendi, então, o meu fio aqui. Agora, para subir, para chegar até aqui a altura da minha bainha, do meu pano aqui no finalzinho, eu vou fazer 3 correntinhas. Feito 3 correntinhas, eu introduzo novamente aqui, ó, no meio do tecido e vou sair aqui, ó, no meio da bainha, ó. Vou pescar este fio e vou fazer novamente um ponto baixo. Tá? Agora, estou aqui na partezinha de cima. Feito isso, eu faço 2 correntinhas, venho no mesmo lugar aonde eu comecei, levanto aqui para dar altura da minha bainha e pego mais adiante, ó, um pouquinho mais à frente. Aqui na parte da bainha é mais difícil, porque é muito grossinho o tecido e com a termolina fica difícil mesmo, ó. Mas é assim, vocês vão aí fazendo com calma que conseguem fazer. Ó, pesquei o meu fio. Levanto da altura aqui da minha bainha e fecho com um ponto baixo. Novamente, 2 correntinhas e volto aqui, ó, onde eu fiz o último ponto. Agora, já vai ficar mais fácil de pescar, né? Porque o furinho já está feito. Vou um pouquinho mais à frente e faço novamente, ó. Vou ficar com 2 fios. Na verdade, eu fico com 3 aqui na agulha. E fecho com um ponto baixo. Vai ficando assim, ó, desta maneira. Quem quiser tá fazendo só com um pontinho, né, sem formar esses vizinhos, também pode estar fazendo. Eu acho que assim fica mais bonitinho. Faço 2 correntinhas, volto aqui no último caseado que eu fiz, um pouquinho mais à frente, e faço outro. E aí, então, eu fecho com um ponto baixo. Sempre procurem deixar aqui, ó, a mesma distância, um pontinho do outro, ó, para ficar um acabamento bem bonito, né? Uns pontos bem harmoniosos, tá bom? Vou fazer novamente para vocês verem. 2 correntinhas de espaço, volto no mesmo, último ponto que eu já fiz, vou à frente e faço mais um ponto. E fecho com ponto baixo. 2 correntinhas, no mesmo ponto que eu já fiz, e vou à frente e faço mais um ponto. E vou fechar aqui com um ponto baixo. Vai ficando desta maneira aqui, tá? E assim eu vou fazer toda essa extensão aqui, tá? Vou contornar todo o meu barradinho desta forma. Vou fazer mais um pouquinho aqui junto com vocês. 2 correntinhas,
venho no último ponto que eu fiz, levanto aqui na altura da bainha o meu fio, vou lá à frente, pesco novamente, levanto de novo aqui na altura da minha bainha e fecho com ponto baixo, certo? Então, assim, a gente vai fazer agora por toda a extensão desta bainha. Agora que eu já estou chegando aqui no finalzinho do meu caseado, ó, e vou fazer a mesma coisa como eu fiz lá no comecinho. Fiz o último Vzinho aqui, faço duas correntinhas, ó, fiz uma, vou fazer mais uma, duas correntinhas, entro aqui, ó, no meio da bainha, ó. Sabe aquele buraquinho da costura? E saio ali do outro ladinho e pesco o fio. Fecho com ponto baixo. Agora, eu desço 3 correntinhas. E venho aqui, ó, embaixo, no pezinho onde eu fiz o último ponto. O último Vzinho, eu vou vir no mesmo lugar e vou pescar o meu fio. E vou fechar aqui na ponta, ó. Fecho e faço um ponto baixo. Vai ficar desta maneira aqui, ó. Finalizando aqui, eu vou estar, ó, cortando o meu fio. Puxo. E este fio que sobrou aqui, eu já vou esconder aqui por dentro da bainha. Como lá no comecinho, ó. A gente introduz a agulha, sobe até aqui e vou pescar este fio. E esconder ele aqui, ó, por dentro da bainha, para dar um acabamento bem bonito. Agora que eu já arrematei aqui o meu fiozinho branco, eu vou estar pegando, ó, um fio na cor vermelha, tá? Também da Cleia Mil. O começo vai ser sempre igual, ó, eu sempre vou estar escondendo esse fio aqui dentro da bainha. Só que agora, eu vou vir, ó, até o alto da minha bainha, para sair com o começo desse fio ficar bem aqui em cima. Pesco ele, ó, e puxo para estar escondendo aqui dentro. A gente ajusta, ó, para ele ficar bem escondidinho. Aqui em cima, eu passo a minha agulha por debaixo aqui, ó, da primeira alcinha que eu tenho, do primeiro V que eu fiz. Pesco o fio e faço um ponto baixo. Vou estar subindo 3 correntinhas e vou fazer aqui neste mesmo lugar mais 2 pontos altos, para dar um total aqui de 3 pontos altos. Assim. Agora, eu venho no próximo Vzinho e fecho com ponto baixo. E vou repetir essa sequência. 3 correntinhas, laço meu fio aqui na agulha, venho no mesmo lugar, faço um ponto alto. Laço novamente, venho aqui no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Eu fico num total aqui de 3 pontos. Venho no próximo Vzinho e fecho com ponto baixo. Ele vai ficando assim, ó, é um ponto tombadinho. Vou fazer novamente, ó, 3 correntinhas. Vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto. E vou fechar no próximo Vzinho. Ele vai ficando assim, ó. Vzinho que eu chamo, ó, é este espaço aqui onde eu coloquei as 2 correntinhas. Quem tiver o ponto mais apertado e achar que vai estar repuxando aqui, ó, quando fizer essa carreira, pode estar colocando também 3 correntinhas aqui nesses espaços, tá? Eu me esqueci de falar quando eu tava fazendo essa partezinha branca. Vou fazer novamente, ó, 3 correntinhas para subir. Dou a laçada, venho, faço um ponto alto, dou a laçada e faço mais um ponto alto, tudo no mesmo lugar.
e venho no próximo espacinho e fecho com ponto baixo. E aí, eu vou fazer, ó, durante toda a minha barrinha, ó. Todo o meu caseado eu vou preencher agora com este ponto tombadinho na cor vermelha, tá? Depois que eu preencher tudo, eu volto para mostrar para vocês como é que eu dou o acabamento lá no final. Chegando agora no finalzinho aqui do caseado, ó, do nosso ponto tombadinho, eu fiz aqui os últimos 3 pontos e vou fechar aqui, ó, no último espacinho que eu tenho das correntinhas com um ponto baixo. Fazendo isso, eu vou estar cortando o meu fio, puxo e vou fazer o mesmo processo, ó. Viro aqui do avesso, introduzo a minha agulha na bainha, saio aqui em cima, pesco esse fio e vou estar escondendo ele aqui dentro da minha bainha. Procura puxar bem, vai ficar bem escondidinho, bem firmezinho aqui dentro. E aqui, então, está o caseadinho, ó, do nosso ponto tombadinho. Agora, para dar um efeito mais bonito, ficar mais charmoso aqui o nosso pano de prato, eu vou estar pegando uma agulha de tapeçaria com a linha vermelha para fazer um contorninho aqui, ó, nessa partezinha, um caseado também. Peguei aqui a minha agulha de tapeceiro, coloquei o fio vermelho num tamanho qual equivale a 3 vezes a largura aqui do meu pano, tá? Eu peguei esse fio e medi aqui na largura, ó, 3 vezes, que é o tamanho do fio que eu vou precisar aqui para usar. Venho aqui no comecinho, ó, na bainha novamente, para estar escondendo esse fio. E vou sair agora aqui, ó, bem aonde eu comecei, ó, o caseado. E vou puxar esse fio até que ele fique escondidinho aqui dentro, ó. Faço a volta aqui, vou lá na parte de trás, saio aqui na frente. Vamos fazer um caseadinho aqui como se fosse uma costura. Vai dar um efeito bonito aqui no nosso pano. Vou novamente para prender bem este fio. Ó, agora ele tá bem firme. Eu venho aqui, ó, no próximo espacinho, aonde eu fiz o caseadinho, e saio lá do outro lado. Agora, eu venho aqui, ó, de trás pra frente, ó, no caseadinho seguinte. Bem no buraquinho onde a gente fez, ó, com a agulhinha de crochê, ó, tá? Tem que sair assim, ó, bem no pezinho aqui, onde a gente fez o caseado. E assim eu vou indo, eu vou no próximo. Puxo esse fio. E depois eu venho de lá pra cá, aqui no seguinte, ó. Novamente. Ele vai ficando assim, ó. Eu vou fazer até o final aqui do meu barrado. E depois eu volto, que a gente vai voltar do outro lado fazendo também, preenchendo isso aqui. Ó, ele vai ficando assim, tá? É bem simplesinho. Ó, como já tenho mais, eu não costumo passar, já pego aqui, já saio aqui no próximo, acho que fica até mais fácil, é mais rápido da gente tá fazendo. Ó, venho aqui, introduzo a agulha e já saio aqui no próximo. Tá bem? Acho que deu pra entender, né? Agora, eu vou fazer até o finalzinho aqui do meu barrado e depois eu volto com vocês novamente.
Cheguei aqui ao finalzinho do meu barrado e ele ficou ó, desta forma aqui, ó. Todo com esse caseadinho que a gente fez aqui com a nossa agulha de tapeceiro. Aqui no final, ó, terminei assim, com o fio lá pro lado do avesso. Agora, eu vou estar virando o meu pano. Estou aqui, então, do lado do avesso. E vou voltar preenchendo, ó. Como eu estou aqui com a agulha, eu vou envolver aqui essa bainha, ó. E vou pegar aqui, no mesmo lugar que eu introduzi por último. E vou sair aqui, ó. Puxo, dou uma ajeitadinha aqui no meu fio, ó. Ele vai ficar assim, ó. Desta maneira aqui. Eu vou ir preenchendo agora os espaços que ficou sem o fio, ó. Que eu quero uma faixinha toda vermelhinha aqui, nessa parte, ó. E vou fazer a mesma coisa, só que agora aqui do lado do avesso. Entro ali, ó, e volto aqui. Eu vou estar preenchendo a partezinha que ficou, ó, sem o fio vermelho. Tá? Eu vou vir fazendo esse caseado. Então, aqui para preencher as partezinhas que estão faltando, ó. Vou fazer toda a extensão aqui do barrado desta maneira. Que a gente olhar aqui do nosso lado direito, ó, ele vai ficando assim. Assim que vai ficar, então, o nosso caseadinho, tá? Vou fazer toda essa extensão aqui desta maneira. E quando chegar lá no final, eu volto para finalizar junto com vocês. Finalizei aqui, então, o caseadinho, ó, com a nossa agulha de tapeceiro. E ele ficou, ó, desta maneira. Olha só que delicado que fica. Agora, chegando aqui no finalzinho, eu vou ter que arrematar este fio aqui para depois esconder na bainha também, ó. Finalizei aqui, ó, não tem mais nenhuma partezinha branca. Vou passar aqui, ó, novamente aqui dentro. Passo agora aqui, ó, por dentro desta argolinha. Puxo bem para dar um arrematezinho bom. Venho novamente mais uma vez. E agora, ó, eu coloco ela daqui de cima e vou, ó, caminhando lá para baixo, ó, dentro da minha bainha para tá escondendo este fio. Para dar aqui um acabamento bem bonito, então, na nossa peça, né? Vamos cortar aqui o fio. E aí, já vai ficar escondidinho aqui dentro da bainha. Ele fica assim, ó, desta forma. Agora, a gente vai estar fazendo, então, a aplicação do tecido, ó. Pra ele tá, então, pra gente tá finalizando aqui esta peça. Aqui na outra ponta, que nós temos essa bainha retinha, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Só não vai ter o recortado, mas vai ser a mesma coisa. Fizemos o caseadinho com a linha branca, depois os pontos tombadinho aqui com o vermelho e esse caseadinho aqui rente a bainha, então, como a gente fez aqui da mesma maneira, ó, que se fez nessa ponta, tá? Quem quiser tá fazendo um acabamento só com o caseadinho também, aí fica a critério de cada um. Tá? Então, vamos agora mostrar como é que ele vai ficar com o tecido de tricoline. Voltando agora aqui com o meu pano de prato já com a aplicação do barradinho de tecido. Aqui tem um tecidinho de tricoline e uma rendinha aqui, ó, de broderie. E depois um passa-fita, ó, para dar um acabamento. Ele é um barrado duplo, tá? O tecido fica, ó, os dois ladinhos, com a rendinha aqui de broderie embutida dentro, tá? Quem tiver aí máquina de costura e souber costurar, pode estar fazendo o seu barradinho, ou então tá enviando aí para uma costureira, né, para estar fazendo, que fica muito bonito, dá um acabamento bem lindo aí no pano de prato. Vou mostrar aqui a outra partezinha, a outra ponta. Eu fiz, ó, somente o caseadinho e o bico tombadinho.
Não coloquei aquele caseadinho de vermelho, que eu gostei dele assim. Eu acho que ficou bem delicado e já tá bem bonito. Não vejo necessidade de estar fazendo, então, aquele caseadinho. Gostei dele desta maneira. Então, meu pano de prato ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam aí, porque ele é bem fácil de fazer e fica muito lindo, valoriza muito, muito a nossa peça. Obrigada a todos e tchau, tchau!